Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quinta e última palestra do curso de Educação Financeira do SSM. Meu nome é Hernani Sena, eu sou economista, estou diretor de Administração e Finanças aqui do SSM e possuo as certificações financeiras CPA 10 e CGR-PPS. E vou auxiliar o nosso colega, servidor efetivo, economista aqui do Instituto, economista do Comitê de Investimentos, Diego Silva, que também possui a certificação financeira CPA 10. A palestra de hoje, o tema é E o meu futuro? Diego, é com você. Obrigado, Hernani. Vamos agora iniciar aqui a nossa última palestra do programa de SSM de Educação Financeira, intitulada E o meu futuro? Como vocês já sabem, a cartilha do tema dessa palestra de hoje já está disponível no portal do CSM na Água Educação Previdenciária. A aula está sendo gravada, portanto, poderá aparecer nas gravações quem deixar o áudio aberto. Para evitar interferências, é bom manter o áudio fechado. As perguntas têm que ser enviadas via chat, porque sempre terá alguém da nossa equipe respondendo algumas perguntas que serão selecionadas para a resposta ao vivo. Os certificados são emitidos no prazo de 10 dias para os inscritos identificados aqui nessa palestra. Em caso não recebimento até esse prazo, vocês podem enviar um e-mail para os eventos do MSSM para dar as devidas tratativas. Bom, na programação do Programa de Educação Financeira, nós vimos até a terceira palestra temas relacionados ao nosso orçamento. Organizar o orçamento, o valor como orçamento no tempo, né, que é o caso da inflação, e quando ele passa por uma situação inconveniente, que é a dívida. Na penúltima, que foi realizada no dia 25 de novembro, entramos na etapa de você investir o seu dinheiro, reproduzir o seu capital, né? E a de hoje aqui é uma extensão do investimento, né? Agora o investimento é voltado para o seu futuro, né? É voltado para o seu plano arranjo e plano previdenciário, né? E nada mais óbvio que envelhecimento é um processo natural esperado, né? Então, a gente trabalha, né, durante a vida toda até chegar aquele momento adequado em que o nosso físico, o nosso mental e o nosso psicológico chega para dar um limite, né? Chega no limite em que a gente precisa agora descansar e desfrutar de todo aquele fruto de trabalho que você produziu por muitos e muitos anos. Então, a importância de estar preparado financeiramente para essa nova fase de vida, né? E, além disso, a gente tem aumento das incertezas em relação aos benefícios futuros, né? A gente sabe que a gente conta hoje com a nossa previdência pública, mas existem alternativas também para se fazer um resguardo de um futuro melhor, que é a questão da previdência privada, um plano de previdência complementar, que vai ser o nosso objeto da nossa apresentação aqui hoje, né? Então, dessa maneira, é importante também fazer aplicação de dinheiro que produza rendimentos seguros no futuro. E esses rendimentos têm que ser, obviamente, a juros compostos, algo que já foi visto na última palestra, gravada, inclusive, também no canal do YouTube, né, do Instituto, que é a importância do uso dos juros compostos. Aqui a gente vai ter um contexto histórico de como era a nossa pirâmide etária no Brasil, né? Em 80, por exemplo, como vocês estão vendo, a nossa população economicamente ativa era jovem. Então, era muito, muito jovem, né? Até 10 a 14 anos, para poucos idosos de idade, né? Poucos de idade. Boa tarde para quem acabou de entrar. E aí, quando você traz isso para 2015, a nossa pirâmide etária começa a ter uma modificação expressiva. Há uma diminuição de jovens, né? Do número de jovens, um aumento da população economicamente ativa, mas também, ao mesmo tempo,
o número de idosos começaram também a aumentar. Tem uma população idosa, né, acima de 60 anos, já teve um aumento expressivo. E em 2060, a estimativa que se tem é de que essa população idosa chegue a ser maior do que a população jovem. Então, dessa maneira, nem mesmo os planos de previdência pública, né, que é a questão da paridade, irão dar conta de poder segurar, a sustentar a turma dos potenciais inativos, né? Não é à toa que eles vêm, não é que a nossa previdência pública vem sofrendo reformas, sendo a mais recente a da Previdência, que foi aprovada há anos atrás, né? Então, esse é um dos motivos, né, que a gente precisa buscar alternativas para a gente montar o nosso plano de previdência complementar. E, é claro, a gente vamos aqui também trazer por que usar a ferramenta dos juros compostos, né? Que, obviamente, que é juros sobre juros, né? Ele cresce mais rápido, inclusive, que os juros simples, né? Com rendimentos exponenciais, é a ferramenta mais utilizada no mercado financeiro, né? E também ela pode ser a mais utilizada também para quando você queira montar um plano de previdência. Aqui, esse mesmo quadro que vocês estão vendo, imagine você que resolva guardar dinheiro debaixo do colchão por 20 e tantos anos, né? Você se enquadra naquela situação do sem investir. Daqui lá no 20º ano, você só vai estar guardando só o que você realmente acumulou sem juro nenhum, né? E quando você resolve aplicar num investimento que renda juros simples, também pelo mesmo período, no 20º ano, por exemplo, você só vai estar retirando um rendimento muito aquém do esperado. Mas se você resolve fazer esse investimento para o seu plano previdenciário no futuro, por exemplo, 20 anos a juros compostos, né? No 20º ano, você já vai estar pegando um rendimento muito além do esperado, né? E a importância dos juros compostos também, além dos investimentos que nós já vimos na última palestra, é também importante para o nosso plano de previdência que queremos implementar na nossa renda, né? O que nós vamos fazer agora é mostrar uma simulação de juros para a nossa aposentadoria. Não fiquem preocupados com possíveis contas que irão aparecer aqui, mas eu mostrarei que isso é possível vocês também fazer essa montagem, esse arranjo de juros para o seu plano previdenciário. A gente vai calcular o valor que deve ser investido mensalmente, para que se possa ser obtida uma renda mensal complementar à aposentadoria por um tempo determinado. Dos períodos serão realizados depósitos mensais, que é a fase da acumulação, e quando chegar na fase de direito, né, por exemplo, a aposentadoria que você está simulando, é que vai ser feitas as retiradas mensais, que é o seu usufruto. É o chamado como envelhecer sem ficar velho. Vamos aqui trazer alguns exemplos, né, interessantes do senhor Manuelito, e que você vai ver bastante exemplos aqui. E aí, vamos aqui começar com 3 cenários. O primeiro cenário que vocês estão vendo agora é o cenário de quando ele resolve guardar dinheiro no colchão. Vamos lá. O senhor Manuelito é um rapaz de 30 anos que ele começa a reservar uma parte da sua renda para complementar sua aposentadoria no futuro. Ele tem um cofre em sua casa, onde ele pretende guardar um valor mensal até os 65 anos de idade e acumular uma reserva suficiente para complementar sua renda mensal em R$ 1.000 até os seus 85 anos de idade. Não havendo efeito da inflação, quanto ele deverá poupar mensalmente para que, a partir dos 65 anos, ele tenha aquela renda mensal desejada? E é aqui que nós vamos ver como é que você monta essa mecânica, né? Para eu saber qual é o meu valor a investir, eu preciso ter a renda desejada, que eu vou multiplicar pela diferença, né, da divisão entre a idade limite de investimento e a idade limite da aposentadoria, que eu vou dividir isso pela idade da diferença entre a idade de aposentadoria e a idade do começo do investimento. Substituindo esses valores que pegamos no problema anterior pela fórmula,
a gente tem este arranjo aqui. E aí, quando a gente faz essas resoluções por dentro, tirando a diferença de um e outro, faz a divisão e multiplica pela renda desejada, nós estamos concluindo que, num cenário que não há rendimento algum, o seu Manuelito terá que acumular por um bom tempo em torno de quase R$ 572. Ele vai guardar todo mês dentro do cofre quase R$ 572, para que ele tenha aquele usufruto da renda desejada dele no futuro. Isso num cenário em que não está sendo levado em conta nenhum juro e que não está sendo levado em conta nem mesmo os efeitos da inflação. Lembrando que o nosso facilitador, o senhor Nani, também, que se tiver a liberdade também para pedir a palavra, o senhor é livre, assim como também o nosso Diego Magalhães também, quero saudar aqui, que ele é autor do trabalho que me motivou a criar essa palestra, ele também é livre também para dar suas considerações. Agora, num outro cenário, vamos fazer uma montagem considerando que ele vai resolver investir em renda juros, né? É um cenário com rendimentos. E se ele resolver acumular, por exemplo, 240 mil e 35 anos, considerando juros de 0,5% ao mês, quanto seria o necessário para investir? Deu na cabeça dele que eu quero acumular 240 mil e 35 anos, né? Ele tendo 30, eu vou resolver acumular tudo isso. Quanto eu vou precisar para poder ter o necessário para investir? Que aí vai entrar a mecânica dos juros compostos. Tem esse exemplo aqui, a nossa fórmula construída é o valor a investir que eu preciso saber, o valor que ele precisa acumular, que é 240 mil, que eu vou multiplicar pelos juros, e tudo isso será dividido pelos juros, elevado aos 35 anos, que quando você converte para meses isso é possível fazendo pesquisas no Google, convertendo anos em meses, e ficou 420 meses, e vai subtrair uma unidade. E aí, quando ele tem esse arranjo, vocês observam, quando você faz esse tipo de cálculo, conclui-se que ele, quando ele quer acumular 240 mil até a idade que ele tem direito à aposentadoria, ele precisa guardar no investimento, aplicar no investimento, todo mês, o seguinte valor de quase R$ 169, né? Então, esse planejamento que ele fez, ele conseguiu concluir, supondo que pode ser qualquer outro valor. Ele, no caso, quer acumular 240 mil em 35 anos. Aí, ele, considerando um investimento que renda juros de 0,5% ao mês, ele teria que guardar este valor aí, né? Esses cálculos que vocês estão vendo, vocês podem fazer com muita tranquilidade em uma calculadora, né? Eu vou aqui mostrar para vocês aqui como a gente resolve esse tipo de conta. Deixa eu abrir aqui a calculadora, se vocês me permitem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar a tela aqui agora a tela inteira, para vocês verem aqui. E agora eu vou abrir a calculadora. Como é que eu resolvo e como é que eu chego nesse número aqui? Eu primeiro vou resolver o divisor, né, dessa fórmula, que é o caso 1 mais 0,005 elevado a 420 menos 1, para depois resolver a conta que está acima, né, onde está o 240. O que eu vou fazer? Eu vou resolver o que está dentro do parêntese, que é somar 1 mais 0,005. E aí eu vou fazer, uma calculadora científica tem isso também, ou na calculadora do seu PC também. Eu vou elevar a 420 meses, que são os 35 anos que ele deseja. Deixa eu fazer de novo. 1 mais 0,005. Pronto. Eu vou elevar isso a 420 meses e vou tirar uma unidade. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui na memória da calculadora. Agora eu vou resolver a conta de cima, que é dos 240 mil vezes 0,005.
240 mil vezes 0,005 e eu resolvi a conta de cima. Quando eu divido isso pela memória, deixa eu ver aqui, eu vou ter justamente o valor que eu tenho que guardar todo mês num investimento, investir num produto que me renda a 0,5% ao mês, que é um valor total de um valor mensal de R$ 168,46. Bom, a gente viu dois cenários, né, exemplares de como você faz seu planejamento financeiro para aposentadoria, tanto com um rendimento, que é o nosso guardar o dinheiro no colchão, outro com rendimento por juros. E agora vamos ver uma situação em que os efeitos da inflação influenciam muito no seu plano de aposentadoria que você está elaborando. Como vocês tinham visto isso na palestra 2, né, do valor do dinheiro, que se a inflação tem uma influência gigante em menos de um ano, imagine isso daqui a 20 ou 35 ou tantos anos do planejamento do que você esteja está fazendo. E aqui tem uma situação aqui, seguinte, de um exemplo. O seu Manuelito percebeu que a inflação afeta o valor do seu patrimônio. Então, a fim de obter, a partir de 65 anos, uma renda mensal equivalente a R$1.000 nos dias atuais, ele vai buscar um investimento que ofereça uma rentabilidade real de 0,5% ao mês. Sendo que dos 30 aos 65 anos de idade, ele pretende realizar aportes mensais corrigidos por uma taxa de inflação de 45%. Agora, se a gente quiser, por exemplo, saber por um período, dentro desse intervalo de tempo, se eu não quiser saber dos 35, ele não quer dizendo que ele não quer guardar o dinheiro até os 65 anos de idade. Ele quer saber o valor de quanto eu vou aportar para 20 anos, por exemplo. E aí nós vamos ver esse arranjo, né? Quando eu tenho saber um valor a investir dentro de um intervalo de tempo que não seja 35 anos, eu preciso ter a renda que eu pretendo usufruir lá no futuro, os juros durante 20 anos, que eu vou dividir pelo produto dele mesmo com os juros totais, os juros durante o período todo, que é os 35 anos, que é subtraído uma unidade. Essa informação toda está na cartilha, vocês não precisam decorar esse tipo de arranjo, esse tipo de fórmula que está sendo mostrada aqui. E aí, quando fazemos esse arranjo, essa montagem, substituindo os valores, né, a gente chega a um valor final de quanto ele precisa guardar, investir, melhor dizendo, esse dinheiro para que ele usufrua uma renda durante 20 anos, no valor de R$ 97,00, ou aproximadamente R$ 98,00. Eu vou mostrar como é que você chega nessa conta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Abrir a calculadora aqui. Vamos lá. Vamos resolver essa conta aqui primeiro. A calculadora resolve tudo por nós. Qual é a minha lógica aqui? O que é que eu vou resolver primeiro? Tudo que está o divisor, o meu divisor, no caso, a partir daqui, né? Que está sendo multiplicado, que é 1,005 elevado a 240 vezes 1,005 elevado a 420 menos 1. Eu vou primeiro resolver o que está no meu parêntese. Vamos lá. 1,005. Eu vou elevar isso a 420, para não me perder aqui. Vou dar Enter, né? Eu vou calcular o resultado e vou tirar uma unidade. Beleza? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar na memória da calculadora e vou agora tirar 1,005 daqui, que está elevando a 240, que é o período dos meses em 20 anos. Pronto.
E agora eu vou multiplicar com o que eu salvei aqui na minha memória. Eu tenho essa informação aqui. Eu tenho essa informação do meu divisor. O que eu vou fazer? Eu vou salvar na minha memória aqui e vou calcular o meu dividendo, que é 1,005 elevado a 240 menos 1. Elevado a 240 menos 1. Eu vou agora dividir pelo que eu salvei aqui agora há pouco. Pronto, e eu tenho essa informação. Eu resolvi todo o meu problema no parêntese. Está dentro desse parêntese aqui. E eu vou finalmente multiplicar por 1.000, que é a minha renda desejada. Aí, o que eu preciso investir todo mês a uma taxa de 0,5% ao mês num produto de investimento para que eu usufrua a partir do 21º ano a minha renda mensal de R$1.000, enfim, complementar aqui. Né? Diego, aí você pergunta, Diego, quais exemplos de investimentos em que eu posso fazer essa devida simulação e começo a fazer aportes mensais sem que eu tome nenhum risco, né? Você pode, por exemplo, utilizar títulos públicos, né, de longa data. Isso está disponível no Tesouro Direto, né? Mas aquele valor investido ainda não corrigido pela inflação, né? Você tem ainda a informação da inflação. Como é que você corrige isso? É só você multiplicar pela taxa de inflação que você percebeu lá no período, né? Simplesmente eu vou multiplicar a taxa de inflação pelo valor que eu quero corrigir, e aí eu vou concluir simplesmente o meu aporte mensal vai ser um pouquinho mais que R$97, um pouquinho mais que R$98, ou seja, eu vou ter que guardar todo mês, investir, melhor dizendo, R$98,41 para que eu consiga, ao menos, me proteger da inflação. Aqui é um quadro resumo dos cenários, das situações que a gente viu agora há pouco, de como você mesmo pode montar seu próprio plano de previdência sem a necessidade de contratar nenhum. Um cenário sem rendimentos, que ele é oneroso, não é vantajoso, a economia compromete uma parcela do orçamento, né? Porque você está, aqui a depender do que você estiver guardando, pode estar comprometendo o seu orçamento, e além disso, que ele é sujeito à inflação. Um cenário com rendimentos ele é vantajoso, permitindo uma economia de valores até menores, a depender dos juros que você esteja empregando, mas também ele é sujeito à inflação. E o melhor cenário é que, quando você considera a inflação, é que você possibilita obter o valor a ser poupado, um valor mais preciso, sujeitando este à correção do período analisado. Mas uma grande desvantagem, não digo uma grande desvantagem, uma desvantagem é que a inflação que você detectou no período, no caso deste mês, no mês seguinte ele pode ser menor, né? E aí a correção que você está fazendo dessa inflação, a possibilidade da correção do valor que você está investindo ser a maior ou até mesmo ser a menor, mas que no longo prazo a diferença acaba se anulando. Por isso que ele é uma pequena desvantagem, né? Quem quiser aí ter as considerações a falar, seu Hernani, o seu Diego, vocês fiquem à vontade, que aí eu já vou passar a apresentar os principais planos de previdência complementar. Aqui é uma situação em que eu não quero mais eu mesmo montar o meu plano. Eu quero ver quem pode fazer isso por mim. E existe isso como fazer. No caso, as seguradoras, né, que oferecem, as seguradoras privadas, oferecem planos de previdência complementar. Como exemplo do Plano Gerador de Benefício Livre, é o nosso popular PGBL. E aqui é uma modalidade de previdência privada que existe no Brasil. Seu objetivo é acumular recursos ao longo do tempo para a complementação de renda da aposentadoria. Uma vantagem do nosso PGBL
é que você pode deduzir até 12% da renda tributável que a pessoa obteve em um ano e não faz cômputo de inventário, né? Não faz cômputo em inventário. A desvantagem é que ele tem taxa de administração, taxa de carregamento, que afeta o rendimento, e o imposto de renda incide tudo sobre o que você está acumulando, sobre todo o montante. Ah, Diego, eu não quero esse plano. Tudo bem. Nós temos aqui o Vida Gerador de Benefício Livre. Ele é como se fosse um seguro de vida, e o resultado da rentabilidade da Previdência do GBL, né, é incerto. O cálculo é estimado relevando esse plano, como se um plano desse, a seguradora vai levantar esse plano, considerando alguns elementos como a taxa de juros e as estatísticas sobre a expectativa de vida, que o IBGE divulga. A vantagem é bom para quem não consegue juntar dinheiro e busca uma boa rentabilidade. E o imposto de renda só vai incidir apenas na rentabilidade, como contrário ao PGBL, que ele incide sobre o que você está acumulando. Mas ele também tem desvantagens, né? Ele também tem taxas de administração, taxa de carregamento, e que afeta o rendimento. E na declaração do imposto de renda, os valores podem ser abatidos na base de cálculo, né? E é isso. Aqui eu vou encerrar essa minha apresentação com essa frase do Caio Bezerra, né? um pensador anônimo, né? Virtual, em que ele diz o seguinte: não espere no futuro melhor, faça o futuro melhor. E muito obrigado. Estamos aqui à disposição de vocês para as considerações e demais questionamentos. Senhor Hernani. Diego, só para complementar o que você falou com relação à questão dos investimentos, né? Para quem tem dificuldade com calculadora, essas coisas, hoje a gente tem disponível na internet, né, inúmeras plataformas de simulação de investimentos. Inclusive conseguem fazer comparativos entre investimentos da mesma categoria para que o usuário que tem menos acesso à questão de cálculos, ele consiga ter uma noção de como é que seria essa aplicação financeira dentro daqueles cenários possíveis, né? E ele poder comparar qual seria a rentabilidade de cada cenário. E sempre chamando a atenção de que esses cenários, como o Diego pontuou, são cenários. A gente traça um cenário de inflação, traça um cenário de taxa de juros, e se tudo correr daquela forma, o resultado vai ser aquele. Só que no mundo real, fora da calculadora, o cenário ele muda constantemente. É por isso que a gente tem que ter assim, clareza de que um investimento de longo prazo, ele vai sofrer variações ao longo do tempo, mas a ideia é que o resultado ele seja próximo ou em torno daquele cenário projetado. Mas não quer dizer que vai ser igual. Então, isso vai depender se o investimento é de longo prazo, se o investimento é de curto prazo. Na questão dos planos de previdência privada, por exemplo, eu acho que se a gente fosse falar só de plano de previdência privada, teria que ser uma palestra inteira sobre isso, Diego. Com certeza. Porque, assim, tem questões de tabela progressiva, tabela regressiva. O seu perfil, certo? O tempo que você pensa em fazer esse plano de previdência privada, é preciso também comparar, sempre que vai se fazer investimento, é preciso comparar investimentos que se adequam ao seu perfil e você comparar entre esses investimentos, porque nem sempre um plano de previdência privada é vantajoso. Às vezes, como o Diego falou, tem várias taxas. Então, nem sempre, quando a gente vê a rentabilidade como um todo, na hora que vai subtrair essas taxas, às vezes aquele plano de previdência ele deixa de ser vantajoso. Não é que você... mas é que, em comparação a outros investimentos similares, que talvez tenham até a mesma segurança, ou até um pouco mais seguro, você teria, se optasse pelo outro, teria no futuro uma rentabilidade melhor. O montante seria melhor. Então é preciso pesquisar, não só dentro dos planos de previdência privada, mas pesquisar investimentos similares
qual seria a rentabilidade que você teria com a mesma segurança? Perfeito, perfeito. É isso, a linha é essa. A ideia é a gente construir um modelo, planejamento, né, por conta própria, de tal maneira que a gente saia sabendo na hora quando vai fazer esse tal investimento de longo prazo, visando a previdência, né? Então, se é viável colocar num investimento que vai me produzir juros ótimos no futuro com poucas taxas, ou se cabe pegar um plano de previdência privada que entra várias variáveis, como o senhor citou. Né? E a questão também, Diego, da diversificação, né? Porque a gente tem um histórico no Brasil, principalmente em fundos de pensão, de empresas, empresas conhecidas, empresas grandes, inclusive de algumas estatais, que as pessoas contribuem ao longo da vida e muitas vezes, quando chega na hora de receber aqueles recursos, por questões de corrupção, ou questões de má gestão mesmo, você não tem o recurso disponível. Então, assim, como todo investimento, existe risco. Daí a importância sempre das pessoas fazerem investimentos e, pelo menos, diversificar, certo? Para poder não ter só uma forma de uma fonte de um investimento que lá na frente pode ter um problema e acabar tendo as economias de uma vida inteira e não ter esse retorno. Como a gente já viu vários casos aí. Perfeitamente. E é possível isso, por muito pouco, né, você consegue fazer um cenário sem rendimento, um cenário com juros, taxa de juros, cenário com inflação, e aí fazer a diversidade desses investimentos aí de longo prazo, que você vai julgar bastante seguros, né? E ter com essa consciência de montar. O importante de tudo é montar seu planejamento de previdência, né? Já temos a pública, que é nossa por direito, né? Que você está produzindo, e aí para buscar complementar para que produza essa segurança melhor daquela de ter uma renda mais adequada no seu período de aposentadoria, no período de usufruto. Algumas perguntas, vamos ver se alguém tem algum questionamento a fazer, a oportunidade é agora. Diegão, eu gostaria primeiro de parabenizar você mais uma vez aí, você e Hernani, excelente apresentação, né? E aqueles cálculos lá, para quem também não é muito fã de matemática, é interessante também que eu até tinha feito umas planilhas do Excel, estava até procurando para ver se disponibilizava aqui agora para vocês, que já tinha aqueles cálculos todos prontos, a pessoa coloca o valor ali que ela almeja receber no futuro, no planejamento, para ter um planejamento já do quanto que ela tem que poupar hoje, um cenário sem inflação, um cenário com inflação, um cenário com rendimentos, um cenário sem rendimentos, mas você explanou aí de uma maneira bacana, eu gostei também, da forma que você apresentou, viu? Parabéns. Isso. Obrigado, eu devo isso ao seu trabalho, que é útil e importante aqui para a nossa palestra de hoje. No próximo ciclo de palestras, Diego Silva, a gente vai ter a participação de Diego Magalhães aí. Com certeza, vamos contar com ele sim. Tem aqui um planejamento aqui para o ano que vem aí, que vai ser muito melhor, e principalmente presencialmente. Contem comigo, nosso projeto.